Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar em um material de estudo que, olha, originalmente foi feito para a preparação do Ministério Público, lá da Bahia. Uhum. Mas a gente foi olhar com um foco diferente, né? Pensando em quem está na batalha aí para a magistratura, tanto federal quanto estadual. Exato. A ideia é justamente essa, né? Pegar um material rico, cheio de julgados recentes, temas quentes, Sim, e adaptar, extrair o que é ouro para quem vai fazer prova para juiz. perfeito. Então nossa missão aqui, podemos dizer assim, é identificar e discutir aqueles entendimentos, sabe, do STF, do STJ, que são mais estratégicos. Aqueles que a gente sente que tem mais chance de cair, né? Infos recentes, repercussão geral, repetitivo. Isso. E principalmente como que esse conhecimento pode ser aplicado na hora da prova. Queremos oferecer um panorama atualizado, direto ao ponto. Sem enrolação. Exato. Preparados então para essa análise focada? Vamos começar com direito constitucional. E já com um tema que, olha, sempre dá o que falar. Processo legislativo. Ah, esse é clássico e sempre tem novidade. Pois é, temos uma decisão recente, né? A ADI 6085. Ela tocou num ponto bem sensível. A da emenda na Casa Revisora. Essa mesma. A necessidade de um projeto de lei, quando é alterado substancialmente na Casa Revisora, voltar para a Casa Iniciadora. Parece básico, né? Tá lá no artigo 65, parágrafo único da Constituição. Parece, mas o caso concreto sempre traz desafios. Com certeza. E nesse caso, foi a Lei do Suas Loas, a 13.714 de 2018. O Senado incluiu uma parte importante sobre acesso à saúde sem precisar de comprovante de residência. E não voltou para a Câmara analisar essa adição, foi direto para a sanção. Exatamente. E aí? O Supremo barrou e foi claro, né? O Supremo disse, olha, isso aqui não é uma questãozinha regimental, algo interna corporis que as casas resolvem sozinhas. Não mesmo. É vício formal de inconstitucionalidade, viola o devido processo legislativo previsto na Constituição. Se a mudança é de mérito substancial, tem que voltar para quem começou o projeto. É a regra. Faz todo sentido. Mas o interessante aí foi a modulação, né? Ah, sim. A modulação foi chave. Porque, veja bem, o STF reconheceu o vício formal. A inconstitucionalidade estava ali. Mas Mas a lei já estava valendo há anos, né? E beneficiava um grupo vulnerável. exatamente. Aí entrou a ponderação. Tirar a validade da lei imediatamente ia causar um impacto social muito grande, negativo, para pessoas que já contavam com aquele direito. Entendo. Então, o Supremo fez uma modulação bem pragmática. Disse, olha, Congresso, vocês têm 18 meses para consertar isso aqui. Façam o processo legislativo corretamente. Equilibrou a forma constitucional com a realidade social. Bem interessante essa solução. É uma saída que mostra a sensibilidade, né? Falando em realidades sociais complexas e saindo um pouco do processo legislativo, tem outra decisão que é um marco. A DPF 347. Ah, o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Essa é pesada. Pesadíssima. E para quem está estudando para magistratura, entender o que essa declaração significa na prática é fundamental, não acha? Sem dúvida. Porque não é só dizer que tem um problema aqui ou ali. É o reconhecimento formal pelo Supremo de uma falha que é estrutural, generalizada, massiva. É o Estado falhando em garantir direitos fundamentais básicos para um grupo inteiro, a população carcerária. Isso. É admitir a falência do sistema prisional como ele está. E as consequências disso são enormes para o judiciário. Porque não adianta mais só decidir o caso do preso A ou B, né? Não basta. A declaração impõe uma visão macro. O judiciário passa a ter o dever de cobrar soluções estruturais. Por isso o STF não só declarou, mas determinou ações concretas. Como aqueles planos conjuntos. Exato. Planos conjuntos entre União, Estados, Distrito Federal, com participação do CNJ, para atacar os problemas centrais. Superlotação, qualidade das vagas, o fluxo de entrada e saída de presos. E até a criação de mais várias de execução penal, né? Também. Ou seja, é o judiciário atuando quase como um indutor de políticas públicas, porque o executivo e o legislativo estavam falhando de forma persistente e grave. É uma atuação forte. E essa questão da intervenção judicial em políticas públicas é sempre um fio da navalha, né?
Lembra que o STF tentou dar umas balizas para isso no tema 698, aquele do RE 684-612? Qual foi a linha mestra que ficou definida ali? Ah, sim. O tema 698 é importantíssimo para entender esse limite. A linha mestra, assim, de forma geral, é o respeito à discricionariedade administrativa quanto aos meios. Como assim? O judiciário, em regra, deve dizer o que precisa ser alcançado. Por exemplo, garantir atendimento médico para a população, mas não deve dizer como a administração vai fazer isso. Ah, entendi. Não pode mandar contratar por concurso, ou via OS, ou remanejar a verba X ou Y? Em regra, não. O ideal é que o judiciário determine que a administração apresente um plano com metas, prazos para atingir aquele objetivo determinado. A escolha dos meios é, a princípio, do gestor. Mas e se o gestor não faz nada ou faz de um jeito que não funciona? Aí sim, em situações excepcionais, de omissão clara, reiterada, ou se as medidas escolhidas pelo gestor se mostrarem comprovadamente ineficazes, aí o judiciário poderia sim determinar medidas mais específicas. Entendi. É um equilíbrio delicado para não invadir demais a esfera da administração, né, mas também para não deixar o direito fundamental só no papel. Exatamente, a busca constante por esse equilíbrio entre a separação de poderes e a efetividade dos direitos. Ainda é inconstitucional, mas já fazendo uma ponte com temas que tocam direitos humanos, minorias, aquela DPF 787, sobre os direitos de pessoas trans e travestis, tanto no SUS quanto na Declaração de Nascido Vivo. Essa também me pareceu bem relevante. Muito relevante e mostra uma evolução importante na compreensão da identidade de gênero pelo judiciário. O que ela diz, basicamente? Basicamente que o acesso à saúde no SUS deve considerar as necessidades biológicas da pessoa, claro, mas também a identidade de gênero que ela autodeclara. O registro civil original não pode ser um obstáculo. E na Declaração de Nascido Vivo, a DNV? A mesma lógica. A DNV também deve permitir o registro que reflita a identidade de gênero autodeclarada. A fundamentação é toda calcada na dignidade da pessoa humana, no direito à saúde, na igualdade. É muito forte. E não ficou só na Declaração do Direito, né? Não, e esse é um ponto diferencial. O STF foi além. Determinou que o Ministério da Saúde tomasse medidas concretas para fazer isso valer. Tipo? Adaptar os sistemas de informação do SUS, orientar os profissionais de saúde, mudar os formulários da DNV. Quer dizer, o Supremo mostrou uma preocupação não só em dizer qual é o direito, mas em como fazer ele acontecer na prática. Superar as barreiras burocráticas, culturais. É um passo importante para a efetividade mesmo. E claro, ainda nesse bloco de constitucional com direitos humanos, não dá para não falar da questão indígena. Ah, o marco temporal. Tema 1031. Exato. A rejeição da tese do marco temporal pelo STF no RE 1.017.365. Um julgamento que, nossa, teve uma repercussão enorme. Gigantesca. E fundamental para entender os direitos territoriais indígenas no Brasil. O STF, basicamente, reafirmou a leitura do artigo 231 da Constituição. Que diz que os direitos são originários. Exatamente. Direitos originários, anteriores à própria formação do Estado brasileiro, a demarcação da terra indígena não cria o direito, ela apenas declara um direito que já existe. E o que significa rejeitar o marco temporal, na prática? Significa dizer que o direito àquela terra tradicionalmente ocupada não depende de o povo indígena provar que estava fisicamente ocupando a área na data exata da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Porque muitas vezes eles foram expulsos antes disso, né? Exatamente. A tese do marco temporal ignorava toda a violência histórica, as expulsões forçadas. Rejeitá-la foi uma decisão que buscou proteger a própria sobrevivência física e cultural desses povos. As implicações são gigantes, né? São gigantes para a segurança jurídica, para a política agrária. Enormes. E o debate continua aceso, inclusive no Congresso. Mas a posição do STF ficou muito clara. Certo. Bom, saindo um pouco de constitucional e entrando agora em direito administrativo. Um tema que com certeza vai estar em todas as provas de magistratura daqui para frente. As mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021. Ah, essa mexeu com tudo. É tema obrigatório.
tem vários pontos de atenção aí. Quais você destacaria como os principais, assim, para quem está focado na prova? Olha, eu dividiria em 3 eixos principais de mudança que são cruciais. Primeiro, o elemento subjetivo. A questão do dolo, né? Exatamente. Agora, só existe improbidade administrativa se houver dolo. Acabou a modalidade culposa. O STF até já confirmou isso, né? No tema 1199, declarou inconstitucional a previsão de improbidade culposa que existia antes. E essa mudança vale para trás, para os processos que já estavam rolando. Vale. Por ser uma norma de direito administrativo sancionador mais benéfica para o réu, ela retroage sim. Isso muda completamente a análise de muitos casos que estavam em andamento. Agora tem que provar a intenção, o dolo específico do agente. Complica bastante para acusação em alguns casos, imagino. Primeiro eixo, só dolo e retroage. Ok, e o segundo eixo? O segundo eixo é a indisponibilidade de bens. Também mudou muito. Lembra como era antes? Praticamente automática em muitos casos. Verdade, pedia e o juiz dava, quase sempre, para garantir o ressarcimento. Pois ver. Agora não. Acabou essa facilidade. A nova lei exige a demonstração concreta do periculo in mora. O perigo na demora. O risco real de que o sujeito suma com os bens. Exatamente. Tem que provar que existe um risco efetivo de dilapidação patrimonial. Um risco concreto de que o ressarcimento lá na frente seja frustrado se não bloquear os bens agora. Não basta a mera existência da ação de improbidade. E tem mais limites, né? Ouvi falar de valores. Tem sim, limites claros. Ficou protegida da indisponibilidade a quantia de até 40 salários mínimos, seja em conta corrente, poupança ou aplicação financeira. 40 salários mínimos. Isso. E também, como regra, o bem de família ficou impenhorável no âmbito da improbidade. O STJ, no tema 1257, já até confirmou que essas regras novas sobre indisponibilidade, por serem mais garantistas, também valem para os processos em curso. Entendi. Então, dolo obrigatório e retroativo, indisponibilidade mais difícil e com limites. Qual seria o terceiro eixo? O terceiro eixo é a prescrição, outra mudança profunda. A prescrição intercorrente, principalmente. Essa mesma. A nova lei trouxe regras bem claras sobre a prescrição intercorrente. Fixou um prazo de 4 anos, que corre entre os marcos interruptivos que estão previstos lá na lei. E isso também vale para os processos antigos? Também, pela mesma lógica. É norma de direito sancionador e, se é mais benéfica, retroage. Então, a combinação desses 3 fatores, dolo, indisponibilidade restrita e prescrição intercorrente. Exato. Essa combinação tende a tornar a persecução por improbidade mais desafiadora para quem acusa, para o Ministério Público, para as procuradorias. Exige mais eficiência, mais foco em casos onde o dolo seja mais evidente e a prova mais robusta, e atenção aos prazos. É uma mudança de paradigma grande na LIA. Muito grande. Com certeza vai ser explorada nas provas. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Outro tema clássico de concurso. Teve algum cenário específico que ganhou destaque recentemente na jurisprudência? A jurisprudência continua sempre lapidando as hipóteses, né? É um tema muito casuístico, mas podemos destacar alguns pontos. Por exemplo, a responsabilidade por crime cometido por foragido do sistema prisional. Ah, sim, o tema 362 do STF. O Supremo reafirmou que essa responsabilidade é subjetiva, ou seja, o Estado só responde se ficar provado um nexo causal direto entre uma omissão específica do Estado na vigilância daquele preso e o crime que ele cometeu depois de fugir. Não basta a simples fuga para gerar o dever de indenizar a vítima do crime. Não basta, tem que mostrar a falha específica do Estado e a ligação direta dela com o dano. É diferente, por exemplo, de danos causados a terceiros durante operações policiais. E nesse caso, Aí, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva. Pelo risco administrativo da atividade policial, é o tema 1054 do STF. Se a operação policial causa dano a um terceiro inocente, o Estado responde independentemente de culpa dos agentes. entendi a diferença. E aquela questão de animal na pista em rodovia concedida. Ah, essa é interessante. O STJ tem um entendimento bem firme sobre isso.
A responsabilidade da concessionária da rodovia é objetiva. Mesmo que o animal tenha dono ou que tenha sido um caso fortuito a entrada dele ali. Mesmo que se prove culpa de terceiro, o dono do animal, ou que tenha sido um evento imprevisível, caso fortuito, força maior relacionada ao animal. O STJ entende que as concessionárias têm o dever de garantir a segurança da via e isso inclui evitar animais na pista. Se o acidente acontece por causa de um animal, ela responde objetivamente perante o usuário. Depois, ela pode até tentar regredir contra o dono do animal, se for o caso. Entendi. São diferenciações importantes mesmo para analisar o caso concreto na prova. Com certeza. A responsabilidade civil sempre exige atenção aos detalhes do caso. Dores de internet, lá no Marco Civil. O STF decidiu os temas 533 e 987. Qual foi o recado principal que ficou? Olha, ali o STF tentou fazer um equilíbrio bem delicado, né? Entre a liberdade de expressão, a inovação na internet e a proteção de outros direitos fundamentais que podem ser violados online. E conseguiu? O que ficou decidido? Bem, a regra geral do artigo 19 do Marco Civil foi mantida, aquela que diz que o provedor de aplicações, tipo redes sociais, plataformas, em princípio, só responde pelo conteúdo postado por um terceiro se ele for notificado judicialmente para remover aquele conteúdo e não o fizer. Ah, então a regra da necessidade de ordem judicial continua valendo. Continua como regra geral. Mas, e aí vem um ponto-chave, o STF disse que esse artigo 19, como está escrito, é parcialmente inconstitucional por omissão, porque ele não protege suficientemente certos direitos em algumas situações graves. E aí ele criou exceções. Exatamente. Criou exceções importantes. Disse que pode haver, sim, responsabilidade do provedor, mesmo sem ordem judicial prévia, em casos específicos e graves. Que tipo de casos? Por exemplo, violações de direitos de crianças e adolescentes ou disseminação de conteúdo que seja evidentemente criminoso de forma flagrante. Nesses casos mais graves, a plataforma pode ter que agir mais rápido, mesmo sem a ordem judicial. E tem mais alguma coisa? Tem. O STF também falou num dever geral de cuidado. As plataformas teriam que agir proativamente, por conta própria, para combater conteúdos ilícitos, que sejam graves e que se espalhem de forma massificada. E ainda estabeleceu uma presunção de responsabilidade para anúncios pagos e para o uso de robôs, bots, para disseminar conteúdo ilícito. Nossa, então ficou bem mais complexo do que só espera a ordem judicial. Muito mais complexa. A decisão sinaliza, sim, uma maior responsabilização das plataformas, exige delas uma postura mais ativa na moderação, especialmente para conteúdos muito graves ou, obviamente, ilícitos. Não dá mais para só cruzar os braços e esperar a justiça mandar atirar. É uma mudança significativa. Embora ainda deva ter muita discussão sobre como isso vai funcionar na prática, né? Os limites desse dever de cuidado, como identificar o que é evidentemente ilícito. Com certeza. A implementação prática disso vai gerar muito debate ainda. Mas a direção dada pelo STF foi clara. Mais responsabilidade para as plataformas. Aí um detalhe importante. Para marketplaces, tipo sites de venda online, aí continua valendo a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, tá? O STF ressalvou isso. Boa ressalva. Falando em proteção, um instituto clássico do direito civil que sempre aparece em prova é o bem de família. O STJ teve algumas decisões recentes refinando o alcance dessa proteção, né? Sim, o STJ tem sido bem ativo em interpretar a Lei 8.009, sempre buscando proteger a moradia, mas também estabelecendo limites importantes. Por exemplo, a questão da impenhorabilidade do bem de família, que foi dado em hipoteca. O STJ definiu, no tema 1261, que a impenhorabilidade só vale se a dívida garantida pela hipoteca foi contraída em benefício da própria entidade familiar. Se foi para um negócio do marido que não reverteu para a família, por exemplo, aí o bem pode ser penhorado. entendi. Tem que analisar quem se beneficiou da dívida. E aquela situação de doar o imóvel para os filhos para fugir da execução?
Ah, essa também é interessante. O STJ entendeu que, mesmo que a doação seja considerada fraude à execução, se os pais continuam morando no imóvel, ele não perde a proteção do bem de família. A proteção é da moradia em si, não só da propriedade formal. Faz sentido. E a caução em contrato de locação? Bem de família dado em caução, pode penhorar? Olha, essa foi uma decisão importante. O STJ disse que não pode. O bem de família dado em caução num contrato de locação comercial é impenhorável. Mas para fiança na locação pode penhorar, né? Tem até súmula. Exato. Para fiança pode, porque a lei, artigo 3º, 7º da Lei 8.009, expressamente excepciona a fiança concedida em contrato de locação. Mas a lei fala fiança, não fala caução imobiliária. O STJ fez uma interpretação restritiva da exceção e disse que a caução não está incluída. Então, o bem dado em caução da locação comercial continua protegido. Detalhes que fazem toda a diferença na prova. Com certeza, mostram o raciocínio do tribunal interpretando a lei para proteger a moradia sempre que possível. Certo, e pulando para processo civil, um ponto que sempre gera muita dúvida na execução é o uso daquelas medidas atípicas do artigo 139, inciso 4 do CPC. Apreensão de CNH, passaporte. Como ficou isso? É constitucional? Sim, o STF bateu um martelo sobre isso na ADI 5941. Considerou que essas medidas atípicas são sim constitucionais. São ferramentas que o juiz pode usar para tentar garantir o cumprimento de ordens judiciais, inclusive as de pagar quantia. Ah, então pode sair apreendendo CNH e passaporte de todo devedor. Opa, calma lá. Não é bem assim. O STF validou a constitucionalidade, mas colocou limites bem claros. Quais limites? Primeiro, essas medidas devem ser subsidiárias, ou seja, o juiz só pode lançar mão delas depois que tentou outros meios mais comuns para encontrar bens do devedor, penhora online, busca de veículos, etc., e nada funcionou. Elas não podem ser a primeira opção. Subsidiariedade, ok. Que mais? Segundo, precisam sempre observar proporcionalidade e a razoabilidade. A medida tem que ser adequada para coagir o devedor a pagar, mas não pode ser excessiva a ponto de violar a dignidade dele ou direitos fundamentais de forma desproporcional. E como o juiz avalia isso? Analisando o caso concreto, vendo se há indícios de que o devedor tem patrimônio, mas está escondendo, se ele leva um padrão de vida incompatível com a alegação de que não tem dinheiro. A medida tem que ser justificada pela resistência injustificada do devedor em cumprir a ordem. Entendi. Não era uma carta branca, então. De jeito nenhum. É uma ferramenta adicional para ser usada com muita cautela, de forma fundamentada e só em último caso para situações de ocultação patrimonial ou recusa deliberada em pagar. Mas que pode ser usada? Pode. O STF disse que sim. Ok, bem explicado. Vamos agora para a seara penal e processual penal. Começando pela dosimetria da pena, que é sempre um ponto crítico, aquela súmula 231 do STJ, que diz que a pena não pode ficar abaixo do mínimo na segunda fase por causa de atenuantes. Ela continua firme e forte. Muita gente critica, né? Continua sim. Apesar das críticas e de discussões até no STF sobre isso que ainda não foram concluídas, o STJ tem reafirmado constantemente a validade da súmula 231. Então, para a prova do STJ, ela está valendo. Atenuante não joga a pena para baixo do mínimo legal. Entendido. E sobre reincidência, algum ponto importante na dosimetria? Tem sim. A reincidência específica, aquela que impede a substituição da pena por restritiva de direitos, lá no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal, o STJ tem entendido que para ser específica nesse contexto tem que ser crime idêntico. Não basta ser crime da mesma espécie, tipo 2 furtos diferentes. Tem que ser o mesmo tipo penal. Interessante essa interpretação mais restritiva. E para aumentar a pena na segunda fase por causa da reincidência, tem algum limite? O STJ também tem balizado isso. Para usar a reincidência, mesmo específica, como único fundamento para aumentar a pena acima da fração de 1/6, que é o padrão, o juiz precisa fundamentar concretamente. Dizer por que aquele histórico específico do réu justifica uma exasperação maior do que o usual.
Não pode ser automático. É o tema 1172 do STJ. Buscando mais fundamentação individualizada, né? Exatamente, a tendência é essa: exigir mais racionalidade e fundamentação caso a caso na aplicação da pena, fugindo de automatismos. Faz sentido. E sobre crimes em espécie? Alguma novidade ou consolidação de entendimento que mereça destaque para a prova de magistratura? Olha, tem algumas coisas sim. Por exemplo, no furto e no estelionato, foram criadas qualificadoras específicas para quando o crime é cometido por meio de fraude eletrônica, com o uso de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros induzidos a erro, clonagem de WhatsApp, engenharia social. Isso reflete a realidade atual dos crimes virtuais. A lei se adaptando, né? E o crime de stalking, aquele do artigo 147-A? O stalking. O STJ teve um entendimento importante aí. Disse que houve continuidade normativa típica entre o novo crime de stalking e a antiga contravenção penal de perturbação da tranquilidade, artigo 65 da LCP. E o que isso significa na prática? Significa que condenações anteriores pela contravenção podem sim ser usadas para configurar maus antecedentes ou até reincidência no crime de stalking, dependendo das datas. Não houve uma abolição total da conduta anterior. Entendi. Relevante para a análise da vida pregressa. E no latrocínio? No latrocínio, o STJ se alinhou ao entendimento que já era do STF. Se o criminoso ataca um único patrimônio, por exemplo, assalta um estabelecimento comercial, e durante essa ação ele mata ou fere várias pessoas, o dono, um cliente, um segurança, ele responde por um único crime de latrocínio ou tentativa. Mesmo que tenha mais de uma vítima fatal ou lesionada? Sim, porque o crime é complexo e protege primariamente o patrimônio. Se o contexto é de subtração de um único patrimônio, o crime é único, ainda que com múltiplas vítimas de violência. As mortes ou lesões entram como resultado dentro do tipo do latrocínio. Certo. Importante essa unificação de entendimento. Com certeza. Agora, passando para as leis especiais. A Lei Maria da Penha é outra que sempre tem atualizações jurisprudenciais importantes. O que a gente pode destacar de mais recente ou consolidado? A Lei Maria da Penha é muito dinâmica mesmo. Primeiro, a aplicação dela a mulheres transexuais e também relações homoafetivas entre mulheres está bem consolidada na jurisprudência. A proteção é ampla. Ok, isso é fundamental. E sobre a palavra da vítima? Continua tendo especial relevância nos crimes de violência doméstica, dado o contexto em que geralmente ocorrem, sem testemunhas. Mas, claro, sempre analisada em conjunto com as outras provas. E teses do STJ? Tem algumas recentes, né? Tem sim. Várias. Importantes. Por exemplo, aquela audiência do artigo 16 da lei, para a vítima eventualmente se retratar, da representação. O STJ fixou a tese, tema 1167, de que essa audiência só deve ser marcada se a vítima, antes do recebimento da denúncia, manifestar expressamente que quer se retratar. Não é um ato obrigatório em todos os casos. Entendi. Só se a vítima pedir. Que mais? O STJ também disse que é proibido aplicar só a pena de multa nos crimes da Lei Maria da Penha, tema 1189, e que a competência da vara de violência doméstica não depende da idade da vítima, tema 1186, pode ser criança, adolescente ou adulta. E o dano moral precisa provar? Não. O STJ entende que o dano moral decorrente da violência doméstica é in re ipsa, ou seja, ele é presumido, não precisa de prova específica do sofrimento. Mas, atenção, para que o juiz fixe uma indenização por esse dano moral lá na sentença penal, artigo 387, 4ª do CPP, é preciso que o Ministério Público ou a querelante façam o pedido expresso na denúncia ou quixa, indicando um valor mínimo. É o tema 1166. Pedido expresso com valor. Ok. E a Lei Mariana Ferrer trouxe impacto? Trouxe, sim, garantias importantes para proteger a dignidade da vítima durante as audiências e o julgamento, evitando perguntas constrangedoras ou humilhantes. E isso reforça a necessidade de um processo penal mais humanizado nesses casos. Sem dúvida. Agora, processo penal. A grande novela do juiz das garantias. Teve finalmente um desfecho no STF.
Acabou a suspense. Teve um desfecho, pelo menos por enquanto. O STF, no julgamento de várias ADIs, Info 106, validou a constitucionalidade da figura do juiz das garantias. Ele existe e é para ser implementado. Mas como ficou a implementação? É para todo tipo de processo? Já está valendo? O STF fez várias modulações importantes. Primeiro, a competência do juiz das garantias vai desde o início da investigação até o oferecimento da denúncia. Depois disso, o caso vai para outro juiz, o da instrução e julgamento. Ok, até o recebimento da denúncia, basicamente? Isso. Segundo, ele não se aplica a todos os processos. Ficaram de fora os processos de competência do Tribunal do Júri, os de violência doméstica e familiar, os dos juizados especiais criminais, GCRIM, e os de competência originária dos tribunais. Bastante exceção. Sim. E terceiro, sobre a implementação, o STF deu um prazo para os tribunais se organizarem, que varia conforme a Justiça Federal e Estadual, mas estabeleceu um cronograma, não foi implementação imediata para todo mundo. Entendi. É uma mudança estrutural bem grande na organização judiciária, né? A ideia é reforçar a imparcialidade do juiz que vai julgar, separando ele da fase de investigação. Exatamente essa é a ideia principal por trás da figura. Outro ponto sempre muito sensível em processo penal é a busca domiciliar. A gente vê muita decisão do STJ anulando provas por causa disso, né? A jurisprudência tem sido bem rigorosa. Extremamente rigorosa, e com razão, né? A casa é asilo inviolável, a entrada forçada é exceção da exceção. O STJ tem batido muito na tecla de que a entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões. E o que seriam essas fundadas razões? O que não é suficiente? Olha, o STJ tem dito que não é suficiente. Mera intuição dos policiais, a famosa atitude suspeita isolada, uma denúncia anônima sem nenhuma verificação prévia para ver se tem fundamento, ou até mesmo a indicação de um cão farejador na porta da casa. Nada disso, por si só, autoriza a polícia a entrar na casa sem mandado ou consentimento válido do morador. Precisa de algo mais concreto, então. Precisa de algo mais robusto, objetivo, que indique naquele momento, com um grau razoável de certeza, que um crime está ocorrendo dentro da casa. Em regra, tráfico de drogas. Flagrante permanente. Elementos concretos que justifiquem a urgência e a invasão. Senão a prova toda obtida a partir dali é considerada ilícita. E isso tem um impacto gigantesco nos processos de tráfico, imagino. Gigantesco. Muitas absolvições têm ocorrido com base nessa jurisprudência mais garantista do STJ sobre busca domiciliar. É um tema crucial para quem vai julgar. Com certeza. Bom, para a gente ir amarrando, vamos passar rapidamente por aquele último bloco do nosso roteiro que junta vários temas: eleitoral, ambiental, ECA, coletivo, consumidor, direitos humanos. Só alguns destaques bem pontuais e fundamentais de cada um. Combinado, vamos lá. Em ambiental, um destaque absoluto é a tese do STF sobre a imprescritibilidade da pretensão de reparação do dano ambiental. Isso vale, inclusive, quando a reparação é convertida em indenização em dinheiro, perdas e danos. É o tema 1194, impacto enorme. Imprescritível, anotado. E em consumidor? Em consumidor, a briga é em torno do rol da ANS para cobertura de planos de saúde. O STJ tinha afirmado a tese, tema 990, de que o rol era, em regra, taxativo, mas admitindo algumas exceções. Aí veio lei para dizer que é exemplificativo, é um tema que continua muito quente, com idas e vindas e sempre relevante para a vida das pessoas. Verdade, essa questão do rol da ANS mexe com muita gente. E em direitos humanos, algum pilar? O pilar é a teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos no Brasil. Aqueles aprovados com o quórum qualificado de emenda constitucional, 2 turnos, 3/5 em cada casa do Congresso, têm status de norma constitucional. Os demais tratados de DH, anteriores a essa regra ou aprovados sem esse quórum, têm status supralegal. Ou seja, estão acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. Exatamente. Isso é fundamental para entender a hierarquia das normas de proteção de direitos humanos no nosso ordenamento. Perfeito. Uma pincelada rápida, mas importante nesses outros ramos.
Sim, são muitos temas, né? Mas acho que conseguimos cobrir os pontos mais críticos que surgiram dessa análise do material, focando no que é mais provável de ser exigido na magistratura. Sem dúvida. E olhando para esse panorama todo, fica muito clara a intensidade com que a jurisprudência tem se movimentado, né? Principalmente nesses temas que tocam mais de perto os direitos fundamentais, as vulnerabilidades sociais, as novas tecnologias. É uma dinâmica constante. Sim. A gente vê o judiciário tentando o tempo todo adaptar o direito a uma sociedade que muda muito rápido. Seja quando refina um conceito antigo como o dolo lá na improbidade, seja quando tenta criar parâmetros novos para a responsabilidade na internet, ou quando reforça garantias no processo penal, é um trabalho contínuo. E qual a reflexão que fica disso tudo para quem está se preparando para ser juiz ou juíza? Acho que a reflexão principal é sobre o desafio constante do equilíbrio. Como aplicar essas teses, esses precedentes vinculantes que são essenciais para a segurança jurídica e para a isonomia, sem perder de vista a justiça do caso concreto. Porque cada caso que chega para a gente julgar tem suas particularidades, suas nuances. Como equilibrar a regra geral com a especificidade da situação real? Exatamente. Como garantir a aplicação do direito de forma consistente, mas também sensível à realidade humana que está por trás de cada processo. Especialmente nessas áreas tão sensíveis que a gente discutiu hoje. É, sem dúvida, um dos maiores desafios da magistratura. Excelente ponto para a gente encerrar nossa conversa. Realmente um desafio enorme. Bom, essa nossa conversa foi um mergulho bem focado, né, em alguns dos temas que a gente julgou mais estratégicos a partir da análise daquele material. Sim, um recorte necessário. Com certeza. O material completo é denso, tem muito mais coisa ali para ser explorada individualmente por quem está estudando. Mas esperamos que essa discussão mais direcionada tenha ajudado a iluminar um pouco o caminho, a destacar os pontos de maior atenção. Tomara que sim. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela atenção a essa análise aprofundada e até a próxima. Até a próxima.